Boa noite a todos. Vamos fazer o evangelho do dia. Vamos nos conectando com essa nova fórmula que eu me atrapalho todo nessa coisa meio high-tech. Então, vamos fechando os nossos olhos, deixando as nossas emoções de lado, respirando profundamente, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui. Vamos nos concentrando cada vez mais em nós mesmos, na nossa essência, para que nós possamos aproveitar tudo de melhor que a mensagem que nos será passada hoje. E para darmos início ao nosso evangelho, vamos começar com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, o evangelho de hoje, ele está no livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo Chico, mensagem de Emmanuel, e a lição é de número 44, e trata o tema O Cego de Jericó, e traz o seguinte versículo: dizendo, que queres que te faça? Ele respondeu, Senhor, que eu veja. Isso está em Lucas, capítulo 18, versículo 41. Essa passagem ocorre, e é contada por Lucas, que Jesus, na sua peregrinação, estava caminhando por Jericó, e ao sentir a presença do mestre, um mendigo cego, com todas as dificuldades do mundo, começa a sentir essa presença, ele tenta chamar a atenção de Jesus. E ele começa a gritar, chamando a atenção de Jesus, e as pessoas tentam até contê-lo. Jesus, vendo, ouvindo, né, também, todo esse chamamento do mendigo, ele vai até ele e pergunta, fala assim, o que queres que eu faça? E ele fala, Senhor, que eu veja. Nessa passagem, ela é muito atual, como todas as outras, porque nós sempre fazemos relações com o que acontece com a gente no nosso dia a dia. Mendigar. O que vem a ser mendigar? Pô, eu não sou mendigo. O que é mendigar? Mendigar é você pedir uma caridade alheia, é suplicar ajuda, é contar com o amor do outro para receber alguma coisa que você não tem naquele momento. Ah, mas eu não tenho problema visual. A minha cegueira, ela não precisa ser visual. A pior cegueira é a espiritual. Ou seja, eu não consigo enxergar as coisas que eu cometo de errado, ou talvez eu as enxergue, mas eu não consigo enxergar as soluções para que eu as supere. Eu estou sempre procurando caminhos diversos, mas eu não consigo enxergar uma saída. Então eu estou sempre num processo muito aflitivo, né? Sempre muito nervoso, angustiado. Ah, eu tento isso, eu tento aquilo. E o tema, e esse livro que nós estamos vendo diz Caminho, Verdade e Vida. Jesus deixou bem claro que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, através dos seus ensinamentos, ele proporciona que nós encontremos esse caminho, encontremos a verdade e possibilitamos ter o quê? A vida que desejamos. E o que é a vida que desejamos? Essa paz espiritual, é esse crescimento espiritual. Então, quando o mendigo fala, ele fala, o que você quer que eu faça? Jesus fala para ele, ele falou, eu quero que o Senhor me faça ver. Então, Jesus sempre nos possibilita a ver os nossos erros e a enxergar o caminho e essas soluções, né? Então,
basicamente, está em todo o seu ensinamento isso. Jesus deixou bem claro também, descubra a verdade e ela te libertará. Ela vai me libertar da minha cegueira, ela vai me libertar da minha mendiguice, porque o que é a verdade? A verdade é algo irrefutável. É aquilo que Jesus realmente nos mostra que é algo que é imutável. Então, eu conhecendo essa verdade, eu vou começar a enxergar aonde que eu estou errado. O que eu posso me modificar? Ah, mas até consigo entender, até consigo enxergar aonde que eu falho, mas as minhas falhas, digamos, não são tão maiores que a de outros, eu não erro tanto quanto os outros, tem muita gente pior do que eu. A comparação não deve ser essa. Isso já é um motivo de você ver a cegueira que você está tendo. Você está deixando de enxergar a necessidade do seu espírito. E quando você não enxerga isso, você sofre. E ao sofrer, você vai estar sempre mendigando, pedindo ajuda, e essa ajuda você pode estar procurando no lugar errado. As coisas que podem ser oferecidas para você podem te levar para o caminho oposto da solução dessa cegueira. Então é muito importante a gente fazer essa analogia com os dias de hoje, porque nós estamos aqui em busca disso, né? Porque é sempre muito importante a gente deixar claro que Deus não nos castiga, nós não estamos aqui por castigo, ou as coisas que nos ocorrem são castigos dos quais eu sou merecedor. Não, são possibilidades de desenvolvimento, né? Então é uma questão do quê? De consciência. A minha consciência vai fazer eu começar a me transformar, a enxergar os meus erros e a buscar soluções. Então, qual que é o ponto fundamental disso, né, que essa lição quer passar? Jesus fala, o que você quer que eu faça? Eu quero que você veja, ou seja, ele está falando assim, eu estou aqui. O que mais você quer que eu faça? Que eu abra seus olhos? Tudo bem. Mas se eu abrir os seus olhos e você ver fisicamente e não ver espiritualmente, de nada vai adiantar. Quer dizer, eu vou ter alguma coisa para minha vida terrena, mas para minha vida espiritual ela vai continuar defasada e digamos assim, sofrida. Então, é muito importante que nós sempre estejamos atentos a isso, ao nosso autoconhecimento. Kardec deixa bem explícito isso, que só através da nossa consciência e do nosso entendimento nós vamos encontrar a paz. Aonde está a minha paz? Aonde está o céu? Aonde está o inferno? Né? Aonde está a minha felicidade? Está tudo dentro de mim. Aonde está o reino de Deus? Está dentro de mim. Então, eu sou a pessoa que vai fazer eu conseguir ter essas conquistas. Para que eu consiga ter essas conquistas, eu preciso me enxergar. Eu preciso saber qual ponto que eu me encontro, como que eu lido com determinadas coisas, aonde que eu vou buscar as soluções dessas coisas, onde que eu vou abastecer para eu vivenciar. Porque muitas das vezes nós tentamos resolver algo, né, ter essa modificação dos nossos erros, e nós esperamos determinados resultados. E quando você acha que o resultado de você ter feito alguma coisa, do resultado de você ter feito uma tentativa de aproximação, de uma aprimoração espiritual, de você fazer alguma coisa realmente que vá te dar esse enriquecimento espiritual, você esperaria algo que você não obteve. Então, muitas das vezes a gente tenta barganhar, né? Então eu vou tentar esse caminho, mas eu quero obter isso, isso, isso. Não. A modificação, você vai obter resultados muito melhores.
e muito maiores do que a gente possa imaginar. É a tranquilidade, é a paz espiritual que você vai ter para poder conviver com aquilo que você tem que conviver. Com as pessoas, respeitando os limites de cada um, sabendo como se aproximar, sabendo em ajudar, de vez de eu ser o mendigo, quer dizer, quem está necessitado dessa caridade alheia, eu passo a ser o fornecedor. Eu passo a ser a pessoa que vai disponibilizar oportunidades para que os outros possam se alimentar, como várias pessoas me possibilitam, e que às vezes eu nem vejo. Muitas das vezes eu começo a mendigar, eu sou assistido, mas eu não consigo entender isso. Eu não consigo me alimentar com essa caridade. Porque às vezes eu estou esperando um tipo de objeto, mas esse objeto não vai me acrescentar em nada. Talvez me mantenha na minha vida física, né? Como você alimentar alguém, se você der só comida para alguém, quer dizer, você dá alimento para a pessoa se manter viva, mas você não dá condições dessas pessoas viver. A pessoa vai ter que viver numa dependência tua para você dar essa parte material para que ele possa se alimentar. Mas ele não vai poder crescer como um ser humano, ter a dignidade de poder produzir e tomar sentido da vida dele. Você está furtando isso dele, entre aspas, se você só fornecer esse alimento. Né? O que a pessoa precisa? Ela precisa receber o quê? Dignidade, carinho, saber da importância que ela tem, né? Saber do que ela representa, que você tem por ela, você tem um amor. Você não está, digamos, sendo tratando só como como um ser para se manter vivo, né? Você está alimentando-a só para ela se manter vivo, ou para você conscientemente não se sentir muito frustrado de dizer eu não ajudei essa pessoa, né? Então o importante é ter esse entendimento, é saber qual é a carência, qual é a carência que eu tenho, e através da carência que eu tenho, eu buscar a ajuda adequada para essa carência. As nossas fragilidades são muito importantes de serem conhecidas, né? E eu já falei uma vez, falo sempre, que nós temos muito medo de mostrar as nossas carências, as nossas fragilidades, porque parece que nós somos fracassados, né? No sentido de fracassado, porque você está demonstrando isso, né? Então é importante eu conseguir compreender quem eu sou, o que eu sou, não o que eu represento nesse mundo. Ótimo, o que eu represento, eu tenho um nome, eu tenho uma profissão, eu tenho uma família, mas mais do que isso, há necessidade de um conhecimento de saber quem eu sou. Eu que trago nessas encarnações todas a minha essência, aquilo que realmente, não importando aonde eu reencarnasse, eu levaria isso, né? As minhas debilidades, as minhas virtudes, e conviveria com as pessoas com essa debilidade e virtude em situações diferentes. Tudo bem, talvez se eu nascesse numa família mais abastada, mas eu levaria as minhas virtudes e as minhas debilidades. Se eu nascesse numa família menos abastada, levaria isso também. Então, o importante que está pedindo, e Jesus fala isso, que você quer que eu faça, eu já te dei toda a oportunidade. A oportunidade está na sua mão. A oportunidade de você conseguir enxergar, cabe a você. Cabe a você ter essa lucidez. Abrir o seu espírito e saber que você tem uma possibilidade imensa de se desenvolver. Porque se nós pararmos para pensar, nós que estamos aqui conversando e fazendo esse evangelho,
Nós sabemos que estamos num país onde o Estado é laico, quer dizer, nenhuma religião é colocada ou é proibida. Você tem acesso à internet, a livros, a pessoas para você poder se desenvolver. Então, tudo isso não foi dado de graça. Nós não estamos aqui de graça. E tudo isso vai ser cobrado. Se esse evangelho que eu estou falando, que eu estudo, que eu tento aprender, que eu tento passar e que vocês estão escutando, isso não é de graça. Isso é uma oportunidade. É uma oportunidade para que a gente possa fazer o quê? Abrir os nossos olhos, que a gente possa enxergar. Enxergar o quê? A luz. A luz para a gente sair dessa escuridão e caminhar no sentido da evolução. Né? Muitas das vezes, quando você fala em estudos espirituais, evangélicos ou ensinamentos de Jesus, às vezes a gente faz uma dissociação, né? Eu vou, que é o nosso caso, eu vou ao centro espírita, lá eu tenho os meus amigos, a gente conversa, nós aprofundamos no estudo, é muito bonito, ensina tanta coisa positiva, abre a minha mente, me mostra N coisas. Ok. Para você utilizar no centro espírita? Não. Para você usar no seu dia a dia, com aquelas pessoas que você vai encontrar durante o seu caminho. Que vai possibilitar você de realmente vivenciar tudo que tem que ser vivenciado. Né? Como Paulo fala, a fé sem caridade é morta. A fé sem essa demonstração de amor, ela é morta. Então, o evangelho de hoje é uma coisa muito importante, como todos são. Basicamente, eles nos chamam o quê? A reflexão. A buscarmos abrir os nossos olhos espirituais e enxergarmos quem somos. O que estágio estamos. O que necessitamos. E ele mostra aonde nós temos caminhos para poder passar por esse processo, por esse aprendizado, termos esse crescimento, né? E depende única e exclusivamente da gente. Se eu não abrir esses meus olhos espirituais, não há ninguém que vá fazer isso à força. As oportunidades vão me aparecer aos montes, mas se eu não conseguir enxergar que isso são oportunidades, elas se perderão. E tudo isso que nos é oportunizado e a gente desperdiça, com certeza nos será cobrado. Não no sentido de castigo ou alguma coisa de débito, mas no sentido de, se desse jeito que eu estou te oportunizando, você não está conseguindo enxergar, talvez você passando por outros processos, tendo mais dificuldades, você vai começar a ter o entendimento daquilo que você deixou. É como na vida da gente. A gente vai amadurecendo nessa nossa vida encarnada e nós vamos vendo atitudes que nós tomamos, oportunidades que nos foram dadas lá atrás e que nós não enxergamos como oportunidades. A gente fala, puxa, se eu tivesse feito aquilo, puxa, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, há anos atrás, mas a maturidade que eu tenho hoje, eu tive que viver isso. Eu tive que passar por isso, para adquirir isso. Né? Então, vamos ter essa conscientização, sabermos da importância que nós temos para o mundo. O mundo foi criado como uma escola para nós. E quem faz essa escola se desenvolver, quem faz essa escola funcionar, ou digamos, ter
a funcionabilidade mesmo, ter a utilidade do que ela foi criada, né? Somos nós mesmos. E cabe a cada um enxergar isso. E não esperar o resultado que nós acreditamos que seria o certo. Isso a gente vai ver lá na frente. Muitas das vezes nós tomamos atitude esperando determinados resultados que no primeiro momento nós não vimos. Esperávamos tal coisa e não aconteceu. Mas com o passar do tempo, a gente consegue enxergar. E você consegue entender. E pessoas que você teve as atitudes, às vezes vem te agradecer e você nem se toca. Fala, poxa, você me ajudou em tal momento assim, assim, assado. Você fala, sério? Nem percebi. Por que você não percebe? Porque foi uma coisa natural que você fez, é uma parte desenvolvida que você tem, que você conseguiu fazer aquela pessoa abrir os olhos, encontrar um caminho e ela correr atrás daquilo e resolver o seu problema. Então, o importante para nós é isso, é que nós saibamos dos nossos limites, das nossas imperfeições e das possibilidades que nós temos de realizar. E encontrar através, balizado com esse conhecimento que Jesus nos passa, para que a gente possa desenvolver isso numa plenitude. O evangelho de hoje basicamente seria isso. Então vamos fechar os nossos olhos, nos associando com os trabalhadores da casa, com os trabalhadores de Bezerra de Menezes, e que todos nós sentimos abraçados por Maria de Nazaré, possamos abrir o nosso campo energético para receber as bênçãos e as doações da equipe de Bezerra de Menezes, eliminando os nossos miasmas, as nossas dores, e possamos receber essa energia positiva, essa coisa que vem nos alimentar e vem aliviar a nossa dor, tanto física quanto emocional. Vamos também pensando na nossa caixa de vibrações, que as pessoas que se encontram com o nome lá possam se sentir amparadas, recebam todo esse amor, porque é através desse amor e desse fortalecimento que nós vamos encontrar a coragem de arregaçarmos as mangas e enfrentarmos o nosso dia a dia, os nossos dilemas, as nossas dificuldades, e para que possamos sempre caminhar unidos, equilibrados e através desse amor totalmente amparado. Que todos possam se sentir reconfortáveis com todo esse amor que Jesus nos dispõe diariamente e que Ele não deixa em nenhum momento nos faltar. Nós que muitas vezes nos afastamos disso, nós que muitas vezes não procuramos e não enxergamos isso, mas a partir do momento que nós temos essa conscientização, esse entendimento, nós nos sentimos tanto amparados e fortalecidos para vivermos o nosso dia a dia. E para encerrarmos, vamos encerrar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, que todos possam ter uma boa semana e que possam se sentir amparados. Estamos todos unidos e conectados numa só corrente do bem.